Tristeza. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva e vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Não há número regimental. Não há número regimental, senhor presidente. Não havendo número regimental, irei suspender a sessão por 15 minutos até que chegue... Questão de ordem. Questão de ordem. Registro. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida. Está a presença dos vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes e Messias Carvalho da Silva. Presença registrada. Há número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 17/7/2014. Expediente, ata da sessão ordinária do dia 15/7/2014, às 10 horas. Leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar suposta irregularidade do boletim oficial da Prefeitura do município de Armação dos Búzios, CPI do BO. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2014. Requerente, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa. Dispõe sobre ficar outorgado em ilustríssimo senhor Júlio César Ribeiro o título de honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Indicação número 52/2014. Requerente, vereador Uriel da Costa Pereira. Requerimento, ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de uma quadra de grama sintética no bairro da Vila Verde. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 17 de julho de 2014. Leandro Pereira dos Santos, presidente. Feita a leitura, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos de gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e do vereador Jefferson Silva Gonçalves, e também o ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Jefferson não vem não, cara? Memorando número 55/2014. Assunto: ausência da sessão. Senhor presidente, vem por meio desse informar a Vossa Excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 17/7 por estar acompanhando meu pai para realizar exame médico em outro município, Vale do Ensejo, para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora. Memorando número 12/2014, justificativa de ausência em sessão ordinária.
Venho por meio desse informar que o vereador Jefferson da Silva Gonçalves não estará presente à sessão ordinária do dia 17 de julho do ano em curso, por estar neste momento em um compromisso pré-agendado. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com a vossa colaboração nesse sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 17 de julho, Adriana Costa, assistente parlamentar. Olha só, tem que pegar o ofício de normal, cara. Queria pedir ao vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, o primeiro secretário em exercício no momento, para justificando a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira, que já enviou ofício também justificando a sua presença por motivo, ausência, perdão, por um motivo particular. Tá? Então está registrada a ausência do vereador Lohan Gomes da Silveira. Esse relatório já tem os três maneiros. Ofício de número 33, 2014. Senhor presidente, a presente comissão parlamentar de inquérito que investigou possíveis irregularidades na publicação dos boletins oficiais do município de Armação dos Búzios, venho por meio desse, de acordo com o regimento interno da Casa, encaminhar a Vossa Excelência o seu relatório final. Ademais, requer que o mesmo seja incluído na pauta da próxima sessão, com fins de se fazer a leitura em plenário e apresentar as conclusões à população. Certo da compreensão de Vossa Excelência, esta comissão se vale do ensejo para renovar protesto e estima distinta consideração. Respeitosamente, Felipe do Nascimento Lopes, presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 15 de julho de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vice-presidente dessa casa, o vereador Felipe do Nascimento Lopes, que o mesmo possa assumir a presidência e dar continuidade aos trabalhos desta Casa Legislativa. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas irregularidades no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, CPI do BEL. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório. Trata-se de relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na publicação dos atos oficiais da Prefeitura de Armação dos Búzios no Boletim Oficial do Município. 1. Da constituição e funcionamento da comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída através de requerimento subscrito por 1/3 dos vereadores, atendendo ao disposto no artigo 58, inciso 3 da Constituição da República e nos artigos 35, 11 e 48 da Lei Orgânica Municipal durante a sessão plenária do dia 12 de nove de 2013. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão as comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento e no ato de resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além dos outros previstos no regimento das respectivas casas,
serão criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, em conjunto com, separadamente, mediante o requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado no prazo certo, sendo as suas conclusões, e, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova responsabilidade civil e criminal dos infratores. Artigo 35 é da competência privativa da Câmara Municipal. 11. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre o fato determinado que inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que requer pelo menos 1/3 dos seus membros. Artigo 48. A comissão parlamentar de inquérito terão poderes de investigação próprios para autoridades judiciais, além de outras previstas no regimento da Câmara Municipal, e serão criadas mediante o requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração do fato determinado por prazo certo, não superior a 180 dias. Parágrafo 1º. O ato da criação da comissão parlamentar de inquérito: a. especificará o fato objetivo da investigação e definirá os poderes delegados à comissão. b. fixará o prazo da comissão, que poderá ser prorrogado pela metade uma única vez. Inciso 2º. As comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas aos seguintes princípios: a. investigação não poderá ser estendida ou fatos estranhos ao especificado no ato da criação da comissão, salvo mediante e aditamento de atos. b. é vedada a investigação de negócios privados, salvo quando envolverem recursos ou serviços públicos municipais. c. é dever da comissão tratar com urbanidade as pessoas convocadas para depor ou prestar esclarecimento. d. é vedada a imputação de fato que possa constituir ilícito a pessoa que não tenha sido convocada para depor perante a comissão. Inciso 3º. O ato de aditamento está sujeito ao mesmo quórum de aprovação do ato da criação da comissão. Parágrafo 4º. As conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito serão, quando for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O presidente da Câmara Municipal nomeou os membros da comissão através dos atos número 04, publicado em 27 de nove de 2013, com fulcro no artigo 41(10) da Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 13 e 14 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, passando a integrar as mesmas os vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes, Geomírio da Costa Gomes Filho e Felipe do Nascimento Lopes, completando as 3 vagas previstas no requerimento acima mencionado. Artigo 41. Compete ao presidente da Câmara Municipal, além das outras atribuições estabelecidas no regimento interno. 10. Designar comissão parlamentar nos termos regimentais, observadas as indicações partidárias. Artigo 13. São atribuição do presidente do presidente da Câmara Municipal. 14. Indicar os vereadores que compõem a comissão especial, assegurado tanto quanto possível na representação proporcional dos partidos e de outros blocos parlamentares. 2. Do objetivo. A CPI foi instaurada a partir da denúncia relatada em matéria no blog Iniciativa Popular, substanciados no fato de que não teria ocorrido a circulação da publicação dos avisos de licitação e das atas. Registro de preços referente aos pregões presenciais número 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 036, todos de 2013. Sendo assim, o objetivo da licitação restou circunscrito aos exames do possível fraude de publicação do boletim oficial, violando o princípio constitucional
da publicidade, o que dispõe a Lei 8.066/93. Do prazo previsto para a realização dos trabalhos da CPI foi de 120 dias, conforme fixado no requerimento supracitado, e posteriormente foi prorrogado por 60 dias, totalizando 180 dias. Desta forma, o termo final dos trabalhos seria o dia 26/3/2014. No entanto, a Câmara Municipal foi intimada a decisão em agravo do instrumento, suspendendo o trabalho em 25/3/2014. Em 15/7/2014, a decisão que suspendia os trabalhos da CPI foi cassada no julgamento do mérito de apelação do processo número 000.914.20.14.8.19.0078, passando o termo final dos trabalhos da CPI a ser no dia 16/7/2014. 4. Da composição da CPI. Após a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada em 8/2013, ficou decidido que o vereador Felipe Nascimento Lopes assumiria a presidência conduzindo os trabalhos da referida comissão, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, relator, e o vereador Geomírio da Costa Gomes, filho, terceiro membro. Entretanto, em 16/7/2014, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes encaminhou memorando número 30/2014 ao presidente da CPI, informando que não estaria apto a fazer relatório, tendo visto o afastamento do mesmo para tratamento médico e, por isso, não pôde participar das oitivas das testemunhas e demais atos de inquisição. Insta salientar que, à época das oitivas e atos inquisitórios, tal necessidade de ausência foi devidamente informada ao presidente da comissão através de memorando. Tendo isso em vista, ficou decidido pela comissão que o vereador Geomírio da Costa Gomes Filho, subscritor do presente, seria o relator. Da fraude. Artigo 21 da Lei de Licitação prevê que os avisos de licitações dos municípios sejam publicados em diário oficial, em jornal de circulação no Estado, sempre com o objetivo de ampliar o número de participantes da licitação e buscar melhor oferta, resguardando a economicidade. Artigo... Tem dois artigos 21, cara. Artigo 22. Os avisos de contendo os resumos dos editais de concorrência, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizado no local de repartição interessado, deverá ser publicado com antecedência, no mínimo por uma vez, no Diário Oficial da União, quando se trata de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e ainda quando se trata de obras financiada parcial ou total dos recursos federais e garantida por instituições federais. 2. O Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal, quando se trata especificamente de licitação feita por órgão, entidade de administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal. 3. O jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver em jornal de circulação no município ou na região onde serão realizadas as obras, prestada ao serviço fornecido, alienado ou alugado é bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de todos os meios de divulgação para ampliar a área de competição. O município de Armação dos Búzios instituiu o boletim oficial com a aprovação da Lei 485 em 20 de abril de 2005, redação alterada pela Lei 585 em 30 de março de 2007, dispondo sobre a aplicação dos atos oficiais do Poder Executivo e Legislativo. De acordo com a referida norma municipal, todos os atos administrativos, normativos e leis devem ser publicados no Boletim Oficial. No Boletim Oficial nós temos o artigo 1 e 2. Artigo 1º. A publicação das leis, dos atos normativos e dos atos administrativos expedidos pelo Poder Executivo do município de Armação dos Búzios rege-se
por esta lei pelas normas regulamentares pertinentes, obedecida a disposição do artigo 110 e seguido da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. Para os fins do disposto no artigo 1º, fica criado o Boletim Oficial do Poder Executivo do município de Armação dos Búzios como órgão oficial destinado à publicação de leis, atos normativos, regulamentares e administrativos, observando o disposto no artigo 110 da Lei Orgânica Municipal. Os artigos 110, 111 e 112 da Lei Orgânica Municipal dispõem sobre a aplicação dos atos administrativos em diários oficial do município e a obrigatoriedade da Câmara Municipal e da Prefeitura manterem arquivos das edições. Seção 3 da publicidade. Eficácia do ato administrativo. Artigo 110. Nenhum ato administrativo, normativo ou regulamentar produzirá efeito antes de sua publicação. Publicação. Artigo 111. A publicação das leis dos atos municipais dará no Diário Oficial do Município ou, inexistindo um jornal local, comprovada a cumprimentação dos meios sociais e econômicos e 2 anos interruptos de circulação. Parágrafo único. A contratação dos órgãos de imprensa para a publicação das leis e dos atos municipais serão precedidas de licitações e que levarão em conta as condições de preço, periodicidade das edições dos órgãos, sua tiragem e distribuição local. Arquivamento das publicações. Artigo 112. A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão arquivos das edições dos órgãos oficiais, facultando-lhe acesso de qualquer pessoa. Quanto disposto no artigo 112 da Lei Orgânica Municipal, a Lei 585, de 30 de março de 2007, introduziu a redação do artigo 6º-A. Artigo 6º-A. A Secretaria Municipal do Governo encaminhará oficialmente 12 exemplares de cada edição do boletim oficial e cópia digital para a Câmara Municipal de Armação dos Búzios para que sejam compostos dos arquivos previstos no artigo 112 da Lei Orgânica Municipal para distribuição entre os vereadores. A referida lei regulamenta também a publicação dos atos em sessão, conforme observa o artigo 4º. Artigo 4º. O boletim informativo será composto por 2 sessões, sendo, primeira, seção 1, destinada à publicação dos atos oficiais do Poder Executivo, quando for o caso do Poder Legislativo, assim compreendidos as leis dos atos normativos, regulamentares e demais dos atos administrativos, inclusive relatório e balanços contábeis nos termos da legislação pertinente. 2. Destinado à publicação dos atos referentes aos servidores públicos municipais, eventualmente da publicidade das mensagens institucionais, programas governamentais, obras e serviços, campanhas realizadas pelo Poder Municipal. Parágrafo único. Na publicação dos atos oficiais e na publicação referida dos incisos 1 e 2, será observado o caráter informativo ou de orientação social, não podendo constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, no curso das investigações, apurou os boletins oficial 584, 2013, 585, 2013, 587, 2013, 589, 2013, 590, 2013, 595, 2013, foram diagramados com 2 capas, ambas cabeçalhos e o número de edição, sendo uma regulamento numerado no rodapé e que compõe exemplar que foi entregue à Câmara para os fins do artigo 112 da Lei Orgânica Municipal e outros, externa, sem numeração da página composta por propaganda institucional. Os avisos de licitação ou dos atos de registro de preço referente aos pregões previstos, 018, 019
020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 e 036, todos de 2013. Ocorre que os boletins oficiais em questão foram distribuídos sem a capa externa acima mencionada, ou seja, não houve efetiva publicidade dos avisos de licitação. Ou não bastante, o boletim 568 de 01 o boletim 568 de 01 a 07 de 2013 foi distribuído somente no dia 18 de 2 de 2013, às 15 horas. Conforme registro na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no entanto, a audiência para o julgamento da proposta do edital do pregão 0001-2013 estava marcada para o mesmo dia, às 10 horas, comprometendo a publicidade do certame. 6. Das provas colhidas. Com o propósito de iniciar a investigação, a comissão reuniu-se no dia 14 de 10 de 2013, decidindo por solicitar ao prefeito cópia das publicações dos avisos de licitações, bem como dos extratos de contrato ou dos atos de registro de preço referente aos pregões presenciais, de 018 a 036, todos de 2013. Após reiterar o pedido do envio do documento, através do ofício 30 de 10 de 2013, o vice-prefeito, substituindo o prefeito, que se encontrava em viagem fora do país, encaminhou todos os avisos de licitações. Entretanto, não foram encaminhados todas as atas de registro de preço e nem todos os extratos de contrato. Não foram entregas cópias dos extratos de contrato referentes aos pregões 18 de 2013, 19 de 2013, das publicações das atas de registro de preço referente aos pregões 20, 21, 22, 23, 24, 25 de 2013, gêneros alimentícios da Secretaria de Educação, e 25 de 2013, material gráfico da Secretaria de Saúde, 26, 27 e 32, material de papelaria, 36, 2013, uniforme escolar e da publicação do edital do pregão 25A 2013. A CPI reiterou o pedido de solicitação de cópia através dos ofícios de número 04/2013, tendo o prefeito encaminhado parcialmente a documentação e justifica a não envio dos outros documentos nos termos dos ofícios do GAP número 699/2013. Em uma primeira análise da documentação recebida, foi possível identificar que nos processos administrativos de licitação da Prefeitura de Armação dos Búzios constava a publicação dos avisos de licitação no boletim oficial. No entanto, após confrontar as cópias com os mesmos exemplares do boletim oficial arquivado no Poder Legislativo, chegou-se à conclusão que não havia duas versões do boletim oficial. A versão 1, que circulou no município sem os avisos de licitação, que compõe o arquivo da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. E a versão 2, que contém os avisos de licitação, consta somente do processo administrativo de licitação da Prefeitura. Em seguida, foram requeridas as cópias do processo de licitação de número 6.608, 10.627, 5.624, 7.076 e do número 174, de todos de 2013. As cópias do processo número 6.608/2013 e 10.627 foram solicitadas com o objetivo de analisar a contratação e o pagamento da empresa responsável pela publicação do boletim oficial EL Mídia Editora Limitada, Diário da Costa do Sol. Os demais para apurar repetições do número de procedimentos dos pregões 25A 2013, bem como o pregão número 26 de 2013. Neste caso, o prefeito encaminhou integralmente a documentação solicitada. A Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniu no dia 22 de 2 de 2013, ficando decidido que seria ouvido como testemunha o senhor Renato Jesus, senhor Alberto
Frederico de Veiga Jordão Cordeiro, seu Luiz Carlos Gomes da Silva e seu Flávio Machado, e os representantes legais da empresa EL Mídia Editora Limitada, Diário do Costa do Sol. O senhor Renato de Jesus é o atual secretário municipal de Fazenda e ocupava, na época, a publicação do boletim oficial em questão da função desse chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. A Secretaria Municipal de Governo é o órgão responsável pela elaboração e a publicação do boletim oficial. Nós temos o artigo 6 da Lei número 485/2005, sendo certo que o senhor Renato Jesus é responsável legal. Artigo 6º. O boletim informativo será elaborado e publicado sob coordenação e responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo, observadas as disposições regulamentares. O senhor Alberto Frederico Veiga Jordão Cordeiro é o responsável pela edição editora eletrônica e diagramação do boletim oficial, bem como foi designado como fiscal de contrato firmado com a empresa EL Mídia Editora Limitada, no Diário Costa do Sol, conforme consta no documento encaminhado pelo prefeito e as confirmações em depoimento prestado perante esta comissão. O senhor Luiz Carlos Gomes da Silva e Flávio Machado foram responsáveis por denúncia de fraude, sendo o primeiro autor do blog Iniciativa Popular e o segundo usuário de redes sociais e ex-vereador de Armação dos Búzios. No dia 26 de 2 de 2014, foram realizadas a oitiva a pena do senhor Luiz Carlos Gomes da Silva e seu Flávio Machado, diante das ausências injustificadas dos demais testemunhas, apesar de terem sido regularmente intimado pela CPI a comparecer. O senhor Luiz Carlos Gomes da Silva esclareceu que possui um blog onde acompanha e discute o que acontece na cidade. Disse que acompanha o BO desde 2001 e falou que um amigo responsável pediu para que ele acompanhasse a publicação e que lhe avisasse caso fosse publicado alguns avisos de estações de materiais de papelaria. É isso, Luiz? A testemunha confirmou que, apesar de ter acompanhado toda a publicação, não viu sair nenhum edital de licitação para material de papelaria e de educação. Porém, acabou encontrando um extrato de contrato, mesmo sem encontrar avisos de edital em nenhuma edição anterior. Isso causou estranheza, pois os avisos de licitação, tomada de preço, estavam sendo numerados corretamente até o número 14. Entretanto, o seguinte a ser publicado foi o número 42. Sendo assim, supôs que a licitação desde do número 14 até o número 42 não teria acontecido, pelo menos os editais não foram divulgados. A testemunha esclareceu que colocou essa informação no seu blog, objetivo de obter uma resposta do governo que não ocorreu, afirmando que o blog é lido por pessoas do governo e citou uma vez que o concedeu o direito de resposta ao secretário de Educação, algo que postou. Por fim, a testemunha conjecturou que os avisos de licitação foram ocultados para favorecer algumas empresas, pois essa é uma prática comum no país. Testemunha Flávio Machado, depois, na CPI, mesmo dizendo receoso por sofrer um atentado, por sofrer algum mal, na medida em que teria sofrido. Parece até César Maia. No que diz respeito ao seu depoimento, isso Flávio Machado falando. Está aí ele? Não está não, né? O mesmo confirmou que não havia publicidade nos avisos de edital de licitação. Objetivo dessa investigação, bem como o boletim 573, que deveria circular em 8 a 14 de março de 2013, não foi encontrado no dia 21 de março de 2013. Entretanto, contendo o aviso de edital de licitação que seria realizado naquele mesmo dia. Destarte. Segundo as testemunhas, os avisos de edital de licitação
era normalmente publicado no Boletim Oficial até o pregão presencial de número 17 de 2013. Muito embora o jornal somente circulasse no dia da licitação, o que impossibilitaria que diversas empresas participassem do certame. A partir do pregão presencial 18 de 2013, não foi mais possível encontrar os avisos para a retirada do edital de licitação. No entender da testemunha, as ocultações dos avisos de licitação seria ocorrido para favorecer empresas que ajudaram a campanha do grupo político do prefeito. Em 26 de 12 de 2014, o presidente da CPI e seu atual relator diligenciaram até a sede da Prefeitura de Armação de Búzios com a finalidade de examinar o boletim oficial arquivados. Apesar do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, que prevê livre acesso ao vereador em todas as repartições públicas municipais, podendo inclusive solicitar exame do documento, nós temos dos incisos 1º do atual secretário municipal de governo, inicialmente negou acesso aos documentos, solicitando somente entregando as edições no dia seguinte. No artigo 65 do exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso a repartições públicas municipais na área sobre jurisdições municipais onde registre conflito ou interesse público esteja ameaçado. Inciso 1º, o vereador poderá diligenciar, inclusive com acesso a documentos junto aos órgãos da administração pública, direta e indireta fundacional, devendo ser atendido pelo respectivo responsável na forma da lei. Inciso 2º, o vereador deverá manter sigilo das informações e elementos obtidos pelo exercício do direito previsto nesse artigo, somente podendo usá-lo perante a Câmara Municipal e suas comissões. Naquele momento, a comissão confirmou que alguns exemplares continham a segunda capa na publicação institucional e os avisos de licitação. Em 28 de 2 de 2014, após a notificação judicial expedida pelo juiz da segunda vara de Armação dos Búzios, compareceram e foram ouvidos as testemunhas Alberto Jordão e Renato Jesus. O senhor João Abreu Aguiar Paulo, representante legal da empresa EL Mídia Editora Limitada, Diário da Costa do Sol, compareceu em atendimento à solicitação à CPI, sem que fosse necessário a notificação judicial. O depoimento da representante legal se limitou a dizer a empresa recebia um arquivo com extensões de PDF da Prefeitura, impossibilitando a sua alteração e realização do serviço gráfico, e depois entregava à sede do Poder Municipal. O depoimento não soube precisar o valor e a data do término do contrato com o executivo, quem era responsável pelo envio do referido arquivo. Se havia na empresa um registro de recebimento dos boletins oficiais entregue à Prefeitura, nem a razão do porquê a Câmara recebeu os exemplares sem a primeira capa. O depoente se comprometeu em colaborar com a investigação da CPI, entregando cópia do histórico da mensagem enviada entre Prefeitura e empresa, cópia de contrato e registro de entrega no BO na sede do Executivo. No depoimento do servidor Alberto Jordão, foi dito que ele era o único responsável pela diagramação do boletim oficial e que usou as duas capas. Era um recurso editorial comum que não recebia e nem distribuía os boletins oficiais entregues na Prefeitura, na medida em que isso seria de responsabilidade do chefe de gabinete e que foi trabalhar na Prefeitura a convite do prefeito. Não soube responder o porquê de ter colocado os avisos de licitações juntas à propaganda institucional nas sessões 1, previsto nos artigos 4º da Lei 485, de 20 de abril de 2005, se limitando a dizer que não se deve ocorrido por alguns atrasos de envio de editais.
quanto à falta da numeração nas páginas da capa dupla. Em um primeiro momento, afirmou que era um recurso editorial, posteriormente reconheceu que poderia ter sido um equívoco. A testemunha recebeu ordem de prisão em flagrante pelo crime de perjúria, mas o presidente, após ouvir a Procuradoria e com o propósito de evitar tumulto às investigações, optou por não determinar a sua condução à delegacia policial. Faz mister ressaltar que as testemunhas Alberto Jordão e Renato Jesus estavam sendo assistidos na audiência pelo subprocurador-geral do município, Dr. Cássio Heleno Cunha de Oliveira, inscrito na OAB sobre o número 126.655. O depoente se comprometeu a entregar o histórico da mensagem eletrônica enviada à empresa responsável pela publicação. O chefe do gabinete confirmou em seu depoimento que a diagramação do BO é de responsabilidade do senhor Alberto Jordão e a distribuição seria feita pelo funcionamento do gabinete do prefeito. O senhor Marcos Martiliano, que ninguém fiscalizava o conteúdo dos BOs entregues na prefeitura, nem a distribuição que existia no registro do protocolo dos lugares em que o BO era deixado. No entanto, não soube explicar o porquê a demora da circulação do BO 568. Informou ainda que assumiu a secretaria através do convite do prefeito, bem como comprometeu a fornecer cópia do registro do protocolo da entrega do boletim oficial. Em 6 de 3 de 2014, ocorreu o depoimento do servidor legislativo Luana da Costa Alegre, tendo a mesma esclarecido que é a única responsável por receber o boletim oficial e que não se diz respeito ao boletim oficial, objetivo da CPI, mais especificamente o número 584, a depoente afirmou que não recebia, o depoente afirma que não foi recebido sem capa dupla. Afirmou ainda que no ano passado, apenas 4 ou 5 exemplares foram recebidos na Câmara com capa dupla e ela carimbava ambas as capas. Por fim, cumpre esclarecer que nenhuma das testemunhas trouxe qualquer dos documentos solicitados em audiência, bem como não foi possível realizar a cariação entre o senhor Marco Martiliano, o senhor Renato Jesus e o senhor Alberto Jordão, uma vez que não se apresentaram nas audiências marcadas para o dia 24 de 3 de 2014. 2 princípios da publicidade. Vamos ver esse negócio dos advogados também, de Brasília. O insigne L. Lopes Meirelles, na obra do Direito Administrativo Brasileiro, o insigne L. Lopes Meirelles, na obra do Direito Administrativo Brasileiro, na sua 25ª edição da página 38, define o princípio da publicidade como requisito da eficácia e da moralidade do ato administrativo. Primeiro, da publicidade dos atos, os contratos administrativos, além de assegurar seus efeitos externos, visa propiciar seus conhecimentos e controle pelos interessados de direito e pelo povo em geral, através dos meios constitucionais. No mesmo sentido, a lição do ilustre José Carlos dos Santos Carvalho Filho, na obra Manual do Direito Administrativo, da 21ª edição da página. Constituir fundamentos dos princípios proporcionarem a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta e dos agentes. Desta forma, os princípios da publicidade, além de resguardar a eficácia do ato, ou seja, sem ela mesmo é nulo de pleno direito, tendo por finalidade garantir a oportunidade de qualquer ou possa ser insurgir contra aqueles que através dos remédios legais e constitucionais previstos no nosso ordenamento jurídico.
Da motivação. 8. Da motivação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, confrontando os resultados dos procedimentos de licitação que não foram regularmente publicados, descobriu que em pelo menos 4 julgamentos de propostas de licitações, os vencedores foram as mesmas empresas que vinham prestando serviço desculpa, é porque estou entrando outra voz no meu ouvido aqui, viu, Wilson? Mesmo a empresa que já vinha prestando serviço desde o início do ano. As empresas Rótulo, Empreendimento, Comércio e Serviço Limitado, VGL, Construção e Pavimentação Limitada, EAC, Dyer Limitada, Quadrante, Construção e Serviço Limitado. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o atual prefeito de Armação dos Búzios, no início do governo, em janeiro de 2013, expediu o decreto cancelando todos os contratos que haviam sido firmados pelo órgão anterior e providenciando a contratação direta de outras empresas, presidindo da realização de licitação sob fundamento de se tratar da situação emergencial, tendo em vista o início do alto temporada turística em Búzios, sem examinar a legalidade do ato que permitiu a contratação anterior dessas empresas sem licitação. Fato é que as mesmas participaram dos certames em que não houve publicidade, tendo sido favorecido na contratação da manutenção dos serviços que vinham sendo prestados, conforme destacado abaixo. Emergencial de 16 de 2013, objeto: prestação de serviço, conservação, limpeza e higienização das unidades de saúde com a empresa Rótulo, Empreendimento, Comércio e Serviço Limitado, por dispensa de licitação no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.066, pelo prazo de 90 dias, no valor de R$ 517.478, conforme folha número 5. Emergencial, objetivo 04/2013, objeto de prestação de serviço, extensão de manutenção preventiva, corretiva, iluminação pública, elétrica, com empresa VGL, Construções, Pavimentação Limitado, dispensa de licitação, no valor de R$ 280.446. Também no pregão 3113, mesmo objetivo emergencial, boletim número 4, 2013, BO, capa dupla, 58713. Emergencial 17, 2013, objeto de licitação, ambulância UTI móvel, com a empresa EAC DAI Limitada, dispensa de licitação no valor de, pelo prazo de 90 dias, no valor de R$ 252.000. Pregão 2913, objeto emergencial, manutenção, a numeração da página estava errada, aliás, desculpa. No BO 595, a numeração das páginas está errada, onde é a página 1, deveria ser a 03. Na página 4, consta extrato de contrato número 60/2013, objeto locação de UTI imóvel para atender a Secretaria de Saúde, modalidade de pregão, presencial 29, ganhos pela mesma empresa que tinha contrato emergencial já prorrogado. Na mesma instância, o emergencial 01/2013, também prestação de serviços de catação, varrição, transporte de lixo das praias, com a empresa Quadrante, Construção Limitada, no valor de R$ 710.757,06. A Comissão Parlamentar de Inquérito obteve provas inequívocas de que houve fraude do procedimento licitatório, não sendo despiciando afirmar que a mesma ocorreu com
com a finalidade de controlar o resultado na escolha da proposta mais vantajosa e, por consequência, a contratação de determinadas empresas. Além das empresas acima citadas, foram favorecidos nos procedimentos licitatórios a empresa Cubrimed, CAR Construção e Serviços, Automotivo Limitada, de Farmaco, distribuição de medicamento, correlatos, equipamento hospitalar. 9. Da judicialização da CPI e o uso da máquina pública para frear a investigação. Para a audiência pública da CPI do dia 26 de fevereiro de 2014, foram devidamente notificados, na qualidade de testemunha, para prestar depoimento, senhor Luiz Carlos Gomes da Silva e senhor Flávio Machado, senhor João Abreu, representante legal do Diário Costa do Sol, senhor Jordão e senhor Renato de Jesus, funcionário da Prefeitura. Porém, somente os dois primeiros compareceram, tendo o senhor Jordão de Abreu enviado a procuradores que se comprometeram que não o mesmo estaria presente na próxima audiência no tocante ao funcionário da Prefeitura. Além de não comparecer ainda, não deram justificativa. Tendo isso em vista, com base na Lei 1597/52, a CPI ingressou em juízo com o objetivo de garantir o comparecimento da testemunha em audiência seguinte, o que foi prontamente deferido pelo juiz da segunda vara da comarca de Armação dos Búzios. Durante a segunda audiência realizada no dia 28 de 2 de 2014, o subprocurador da Prefeitura, doutor Cássio Heleno Cunha de Oliveira, inscrito na OAB sob 126.655, esteve presente assistindo as testemunhas João Alberto e o senhor Renato de Jesus, como advogado. Em dado momento, o referido advogado tomou o microfone da mão de uma das testemunhas e causou barbúria durante a audiência em protesto contra a ordem de prisão em flagrante dado a testemunho do senhor Alberto Jordão. A audiência teve que ser suspensa para que o ânimos se acalmassem. Em outras audiências realizadas em dia 24/3, estava devidamente intimado judicialmente a testemunha do senhor Alberto Jordão e o senhor Renato Jesus e o senhor Marco Martiliano, porém, o subprocurador da Prefeitura orientou os mesmos a não comparecer na sala das comissões para prestar depoimento ao ato contínuo e as testemunhas saíram das dependências da Câmara, descumprindo assim ordem judicial emanada pelo juiz de Búzios. No dia 26/3 de 2014, o vereador Uriel da Costa e o município de Armação de Búzios, sob patrocínio do procurador e do subprocurador-geral, ingressaram com ação declaratória de nulidade de número 000.914.2014.819.0078 contra a Câmara Municipal de Armação de Búzios. Os autores visavam anular a CPI, alegando suposto descumprimento das regras regimentais e não observância da proporcionalidade dos blocos parlamentares. Em sede de tutela antecipada, o magistrado suspendeu os trabalhos da comissão por 3 dias e oficiou à Câmara de Vereadores pedindo que fossem enviadas informações com o fim de decidir sobre a manutenção da tutela. Com o envio das informações, o doutor juiz extinguiu o processo com julgamento do mérito antes mesmo que haver constatação por parte da Casa Legislativa. Em continuidade, os autores apelaram da sentença com pedido liminar para suspender os trabalhos na comissão. Além disso, ingressaram com a medida cautelar inominada número 0013028 45.2014.819.000 no plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi concedido em liminar da cautelar efeitos suspensivos ativos, obrigando a CPI a paralisar os trabalhos. Quando
a medida cautelar foi distribuída, o desembargador, relator do 22ª Comarca Civil, cassou a decisão proferida por entender que aquela não era a via própria, pois a apelação ainda não havia nem mesmo sido recebida pelo juiz de piso, portanto, o efeito dos recursos ainda não havia sido decidido. Resta claro que a Prefeitura não mediu esforço para que a CPI deixasse se concluir as suas investigações. O que causa espanto é que o município não tem nenhum interesse em agir na causa. Pelo contrário, o interesse deveria ser o dever todas as possíveis irregularidades devidamente apuradas e o responsável ser punido. Porém, além de não atuar no prol da transparência, ficou evidente que o governo se utilizou da estrutura da máquina pública para atrapalhar o andamento dos trabalhos. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o artigo 29 do Estatuto da Advocacia dispõe que o procuradores gerais são exclusivamente legitimados para exercer da advocacia vinculados às funções que exerçam complementando este ato. Existe entendimento consolidado do Conselho Federal da OAB que o sistema adotado pela OAB se aplica ao ocupante de cargo que tenha atribuição fixada por lei e regulamento de substituto no mesmo eventual. Com isso, além de restar ausente interesse jurídico no município na demanda, o seu subprocurador, Dr. Cássio Heleno da Cunha de Oliveira, OAB 126.655, por seu substituto do Procurador-Geral do município, não poderia atuar como advogado para o vereador Uriel da Costa, e nem assistir às testemunhas Alberto Jordão, Renato Jesus e seu Marco Martiliano durante as audiências. Outro dado importante a se acrescentar sobre processos judiciais é o fato que algumas decisões foram proferidas sem nem mesmo haver o pedido do processo, sem que a pessoa envolvida, abre aspas, testemunha, fecha aspas, fosse parte das mesmas, desrespeitando assim o artigo 472 da CPC, que reza que a sentença faz coisas julgar as partes, entre as quais dado não benefício nem prejudicar a terceiro. Por fim, após o magistrado receber o recurso da apelação no duplo efeito, nos termos do artigo 520 do CPC, entendeu por bem reconsiderar e receber o recurso apenas efeitos revolutivo. O município e o vereador Uriel interpuseram o recurso dos agravos de instrumento, o desembargador proferiu a decisão deferindo o pedido à concessão do efeito suspensivo ativo através da tutela antecipada. Para suspender os trabalhos da comissão, faltando um dia para o seu termo, e não obstante, o juiz da primeira vara da comarca de Búzios concedeu habeas corpus aos testemunhos Alberto Jordão e Renato Jesus e Marco Martiliano para que fosse garantido aos mesmos o direito de silenciar durante um eventual depoimento da CPI, fundamentado na petição que narra que os mesmos podem ter praticado crime. Os vereadores Messi Carvalho, Carlos Henrique Pinto Gomes, Lohan Gomes da Silveira, Joyce Costa do Santo, Uriel da Costa, Jeff da Costa, Jeff Gonçalves, forneceram certidões ao senhor Renato de Jesus, informando que receberam o boletim 584 a 604, com as duas capas. A referida certidão foi juntada aos autos do processo das ações declaratórias de nulidade, instituído o pedido de reforma da sentença, sem prejuízo do fato em que a competência para expedir as certidões do Poder Legislativo, inclusive prestado ao presidente da Câmara, e nós temos o artigo 41, no inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, os referidos vereadores certificaram a certidão para dizer que receberam os boletins 591 a 604. Houve a ratificação, com duas capas, bem como a informação de que a primeira certidão foi expedida com erro material.
Vou lá para frente. Na verdade, as ações e o agravo do instrumento foram ajuizados com o objetivo de preservar a integridade dos servidores públicos, arrolado como testemunha conforme se depende pelos seguintes trechos. Na última sessão ocorrida, em 28 de fevereiro, em que se colheu o depoimento dos servidores públicos municipais, viu-se distorcidos tentativa de se levar a condução da CPI a um verdadeiro show de pirotecnia, com abuso de exercício da prerrogativa de vereadores de necessária exposição do serviço público e da situação de natureza vexatória. O perículo in mora decorre que os próprios efeitos consecutários da continuidade da ilegal CPI, sujeitando indevidamente servidores, pessoas públicas, situações de exposição vexatória, sem respaldar da legitimidade do Estado de Direito que impõe. Se disse que um dos princípios que rege a atuação da administração pública é da supremacia do interesse público. Deixa eu mudar, né, Aurélio? Vou subir. Isso tem que voltar no Meirelles, não? Então, esse parecer do... Nesse sentido, insigne Eli Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, de sua 25ª edição, de 95, traz as seguintes definições. O princípio dos interesses públicos está intimado e ligado da finalidade e da primazia dos interesses públicos sobre os privados, inerente à atuação estatal, denominando-se a medidas em que a existência do Estado justifica-se pela busca do integral geral. O entendimento doutrinário, no sentido de que o interesse público vincula a atuação do Estado, conforme observa as obras do sobrecitado na página 96. Quanto abordamos a natureza e a fim da administração, também demonstramos a vinculação da administração pública na busca e cura do interesse público. O poder da investigação conferido ao Poder Legislativo se conduna com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, na medida em que, conduna com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, na medida em que a busca da eludição da condução dos criminosos lesivas aos cofres públicos que violem as normas e os princípios de direito. Com base nesse entendimento, o STF reconheceu incontáveis decisões do poder da Comissão Parlamentar de Inquérito de solicitação de quebra de sigilo bancário e telefônico. Eu sabia. Está onde as condutas? Número 10, das condutas. Só um momento, primeiro secretário. Gostaria de dizer à assistência, pedir atenção da assistência e também dos internautas, que até agora foi lido todo o processo, né, de CPI. Tudo o que aconteceu, as testemunhas que foram ouvidas, o material que foi recebido pela comissão. E agora nós vamos às conclusões, né? A conclusão do relator e aquilo que o relator opina para que seja feito. Então, gostaria de pedir a atenção dos senhores nesse momento. No entender desse relator, tendo por base todas as provas e indícios acolhidos no curso dos trabalhos da CPI, o prefeito montou uma estrutura composta por servidores responsáveis para fraudar procedimentos licitatórios com finalidade de beneficiar determinadas empresas e garantir resultados pretendidos no certame. Do depoimento do coordenador de comunicação, Humberto Jordão, da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é crível. As alegações de que a capa dupla seria um recurso editorial
que falta da numeração da capas externas seria parte do recurso editorial ou um erro em que colocação dos avisos de licitações em desobediência ao previsto no artigo 4º da Lei 485, de 20 de abril de 2005, ocorreu por atraso do envio dos mesmos. Não apagam o fato de que restou provados na investigação da CPI que o boletim oficial circula sem segunda capa. O boletim oficial distribuído sem a segunda capa não levantou suspeita naquele momento da audiência dos referidos avisos de licitação, sendo certo que a atuação do servidor acima mencionado foi imprescindível na fraude para afastar os outros licitantes, na medida em que ele foi o único responsável pela diagramação. Outro sim, mesmo era o fiscal de contrato, sendo sua atribuição de certificar seus efetivo cumprimento e liquidar as despesas antes do pagamento. A responsabilidade do servidor mencionada não se encerrava com a entrega do arquivo para a impressão do boletim oficial, conforme tentou fazer crer pelo seu depoimento. Da mesma forma, o senhor Renato Jesus é o responsável legal pela confecção e distribuição do boletim oficial, devendo responder pela falta dos mesmos ou pela circulação em desacordo com a publicação. Por outro lado, as duas testemunhas que integram o quadro da Prefeitura, Renato, abre aspas, e Alberto, fecha aspas, é o representante legal da empresa que era responsável pela impressão do boletim, deliberadamente deixaram de comparecer às audiências das comissões e de apresentar as documentações solicitadas pelos mesmos em manifestação ao prejuízo das investigações com o inconfessável aos propósitos de ocultar fatos e documentos, razão pelo qual opino pelo indiciamento dos mesmos. No que diz respeito ao servidor Marco Martiliano, não foram encontradas provas suficientes para o seu indiciamento. Opino pelo indiciamento do Procurador-Geral do município, Dr. Sérgio Luiz David Filho, inscrito na OAB número 031-531, e do Subprocurador, Dr. Cássio Eliano Cunha de Oliveira, inscrito na OAB sobre o número 126-105, na medida em que ajuizaram a ação em nome do município em equívoca violação ao interesse público com o propósito de atrapalhar as investigações. Opino pelo indiciamento dos representantes legais das empresas Clube Médica Construção, Elite Serviço Automotivo Limitada, microempresa, de Farmos, distribuidora de medicamento, correlatos, equipamentos hospitalares, insumos, laboratório, EPP, Avante de Araruama, Bazar Limitada, EJ Turismo, Evento Limitada, MAF da Silva Serviços e Eventos, microempresa, Federação Interestadual das Associações de Prestadores de Serviços Artístico e Cultural, Malaquias, 3.10, Comércio e Serviço Limitado, CMF da Silva Mato, EPP New Life Ornamentos Limitada, RS Brasil Construtora, Casa Educador, Comércio e Serviço Limitado, Havaí 2010, Comércio Limitado, Rótulo Empreendimento, Comércio e Serviço Limitado, VGL Construção e Pavimentação Limitada e EAC Dayan Limitada, a Quadrante Construções Limitada, e uma vez que os beneficiários da fraude. Cumpre ressaltar que todos os condutos narrados neste relatório foram praticados por subordinados direto ao prefeito e por seus servidores que foram convidados pelos mesmos para trabalhar na prefeitura. Da mesma forma, o prefeito promoveu alteração na estrutura da prefeitura, transferindo a coordenadoria da unidade de licitação da Secretaria Municipal de Gestão para o gabinete, seu gabinete, através do decreto 02 de 2 de janeiro de 2003. As licitações passaram a ser coordenadas pelo seu gabinete e o coordenador passou a responder pelo chefe e coordenador passou a responder ao chefe do gabinete, senhor Renato de Jesus. Outro sim,
os envios dos atos oficiais para a publicação, que, diga-se, por oportuno, sempre foi uma responsabilidade do diretor de Departamento de Redação Oficial, atual cargo do coordenador Unidade de Assunto Legislativo, passou a ser exercida pelo coordenador de comunicação, senhor Alberto Jordão, conforme confessado em depoimento perante a CPI. Ambos os cargos integram a estrutura do gabinete do prefeito. Existem indícios suficientes de que, repita-se, foi montada uma estrutura para fraudar um procedimento licitatório com finalidade de beneficiar determinadas empresas, bem como garantir que todos os crimes permanecem ocultos através do uso da Procuradoria do município na defesa dos interesses dos criminosos. Razões pelo qual opino pelo indiciamento do prefeito da cidade de Armação de Búzios, Dr. André Granado Nogueira da Gama, tendo em vista que sem a sua participação os ilícitos não teriam ocorrido. Dos crimes. Artigo 90. Artigo 90 da 8.066 dispõe que é crime punível com pena de prisão de conduta de agente que frustra e frauda o caráter competitivo do procedimento licitatório. Artigo 90. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjunção do objeto da licitação. Pena de detenção de 2 anos e 4 meses e multa. No caso concreto, não resta dúvida que a fraude da circulação do boletim é expediente capaz de comprometer o caráter competitivo do procedimento licitatório, bem como existe mais de 3 pessoas associadas para a prática reiterada desse crime nos termos do artigo 288 do Código Penal. Artigo 288, associar-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para fins de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 ano a 3 anos. No que diz respeito à conduta dos procuradores do município, trata-se de patrocínio infiel, tipo penal, descrito no artigo 355 do Código Penal, uma vez que os mesmos ajuizaram medidas judiciais em inobservância dos interesses públicos. Artigo 355, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando os interesses cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e oculto. Da improbidade administrativa. Sem prejuízo da responsabilidade criminal, o legislador constitucional previu a aplicação de sanções de caráter político e civil para os atos de improbidade administrativa, tais como a perda de direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimentos ao erário público, nos termos artigos 37, inciso 4. São considerados os de improbidade administrativa aqueles que violaram as leis, princípios e direitos estão elencados na Lei 8.429 de 92. No entendimento desse relator, é que a conduta do servidor Alberto Jordão, o secretário Renato Jesus e o prefeito André Granado violam o disposto nos artigos 10 do 8º da Lei 8.429 de 92. Artigo 10. Constitui o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perca patrimonial, desvio de apropriação, malbaratamento, desculpa, ou delipidação dos bens ou deveres da entidade referido no artigo 1º desta lei. E, notadamente, no 8, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. A conduta do procurador do servidor Alberto, a conduta dos procuradores, e do servidores Alberto e do secretário Renato Jesus e do prefeito André Granado corresponde
ao ato da improbidade previsto no caput do artigo 11 da Lei 8.429. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, da imparcialidade, da legalidade, da lealdade e da instituição, notadamente. Nas mesmas, sanção incorre as empresas que participam da licitação fraudulentas. Nós temos o artigo 3º da Lei 8.429, de 92, das infrações políticas administrativas. Independente das sanções civis e criminais, o prefeito responde também pelas infrações políticas administrativas pelo crime de responsabilidade. O prefeito deve responder ao judiciário pela prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 11 do Decreto-Lei 201 de 67, na medida em que a ocorrência foi fraudada. Artigo 1. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento, o Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. 11. Adquirir bens ou realizar serviços de obras sem concorrência ou coleta de preço nos casos exigidos por lei. O prefeito deve responder perante a Câmara de Armação de Búzios pela prática de infração política administrativa prevista no artigo 4, inciso 4, Decreto 201 de 67. Artigo 4. São infração política administrativa os prefeitos do município sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação de mandato. 6. 4. Não, 5. Não, 6. Relator retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Faz mister ressaltar que a Lei Orgânica do Município de Armação de Búzios tem dispositivo idêntico ou previamente apontado no Decreto-Lei de 201 de 67, no seu artigo 86, são infração política administrativa do prefeito aqueles que definidos em lei federal e também. 6. Retardar a publicação ou a deixar de publicar leis no ato sujeito às suas finalidades. Conclusão. Por todos os expostos, opino pelo encaminhamento do presente relatório, cópia integral, os autos do processo, a investigação, conduzida a CPI do Ministério Público Tutelar da coleta coletiva do Estado do Rio de Janeiro para apurar a prática de ilícito de improbidade administrativa. Nós temos o artigo 22 da Lei 8.429, no envio dos mesmos documentos ao Ministério Público Eleitoral da Comarca de Armação de Búzios para apuração de crime de responsabilidade previsto na Lei também 201 de 2007, e o envio das referidas documentações aos promotores de justiça da Comarca de Armação de Búzios para apuração dos crimes previstos no artigo 90 da Lei 8.066, 93, 355 e 288 do Código Penal. Por fim, opino pela abertura de processo de cassação do prefeito em razão da infração política administrativa cometida através de denúncia a ser apresentado ao termo do artigo 5º do Decreto-Lei 207. Armação de Búzios, vereador Geomírio da Costa Gomes Filho. Parecer da comissão, essa comissão, entendido os preceitos constitucionais, parecer, relato do subnomínio plenário para leitura. Sala dessas comissões, 16 de julho de 2007, Geomírio da Costa Gomes, relator, Felipe Lopes Nascimento, presidente, e Henrique Gomes, membro. Feita a leitura, senhor presidente. Foi feita a leitura do relatório final da CPI do Boletim Oficial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 10/2014, requerente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal da Armação de Búzios, Gabinete do Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, Projeto de Lei Projeto Legislativo 001/10/2004. Dispõe sobre ficar otorgado ao senhor excelentíssimo senhor Júlio César Ribeiro o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. A Câmara Municipal da Armação de Búzios, nos resolução legal, resolve. Fica otorgado ao senhor Júlio César Ribeiro o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal da Armação de Búzios. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de publicação.
Justificativo. Júlio César Ribeiro, delegado da Polícia Federal, nasceu em São Paulo em 12 de 4 de 64, formou-se na Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, em 1979, especialista em Direito Penal, Criminologia, como também em Polícia Ambiental. Em 2005, entrou no Serviço Público Federal através do concurso lotado na Secretaria da Receita Federal em São Paulo, concurso público de 1983. Em novembro de 1983 até julho de 2003, nos cargos técnicos da Receita Federal, análise tributária, quando pediu exoneração, ingressando no cargo de delegado da Polícia Federal no concurso 2001, tendo determinado curso de seu aperfeiçoamento para classe especial em delegado da Polícia Federal em novembro de 2012. Quando foi nomeado chefe e assumindo em janeiro de 2013, chegou a Macaé em agosto de 2013 para atuar na área de crimes ambientais. Por sua especialização, possui diversos cursos em área ambiental, participa de seminários e congressos de interesse da Polícia Federal. Hoje, a área de atuação do delegado da Polícia Federal em Macaé abrange circunscrição de 21 municípios, entre eles Armação dos Búzios. Sala da sessão, quinta-feira, 17 de julho de 2014. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, feita a leitura, senhor presidente. Para discutir. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 52, promovente, requerente vereador Oriel da Costa Pereira. Carlinhos. Indicação de número 052, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Armação dos Búzios, o vereador que subscreve, entendendo os tipos de interesse público, indica a outra mesa, o envio expediente, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a instalação de uma quadra de grama sintética para o bairro de Vila Verde. Justificativo, atendendo às reivindicações da comunidade, pensando no bem-estar da mesma, em saber que um grande número de crianças, jovens e adultos se beneficiam na referida quadra. E aqui as principais vantagens que a quadra de grama sintética oferece são os baixos custos da manutenção e utilização para diversas modalidades: futebol, vôlei, basquete e handebol. Pela relevância da matéria, conto com os nobres para aprovação da matéria. Sala da sessão, quinta-feira, 10 de julho de 2014. Vereador Urielzinho da Saúde. Uriel da Costa Pereira. Feita a leitura, senhor presidente. Para discutir. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Para assinar. Aprovado por unanimidade. Uriel. Por não constar. Tem algum orador? Não. Por não constar registro no livro para uso da tribuna em tema livre e mais... Tem alguém inscrito para uso da tribuna? Não. E não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para a explicação pessoal. Eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que fique aqui enquanto estarei fazendo uso da tribuna. Palavra do vereador Felipe Nascimento Nobre, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, neste dia, nós estamos aqui para afirmar o que vínhamos falando já há muito tempo. Neste dia, nós estamos fazendo uma coisa talvez inédita nesse município,
que é apresentar um relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito. O relatório foi lido, está ali, e para aquelas pessoas que às vezes queriam desacreditar o nosso trabalho, dizendo que isso ia acabar em pizza, a pizza está ali com o indiciamento e com a opinião do relator, que se indicie o prefeito, os funcionários envolvidos, os procuradores e as demais instituições envolvidas. E nós agora fechamos o nosso papel. Nós gostaríamos de agradecer aos vereadores Henrique Gomes, o relator, vereador Gugu. Gostaria de explicar também que o vereador Henrique Gomes, por questões de saúde, não pôde acompanhar e passou, né, a relatoria para o vereador Gelmires, deu a sua colaboração. Ele poderia até ter retirado o nome, e aí a gente teria que ver como faríamos, mas ele manteve a palavra, e nós agradecemos a firmeza do vereador Henrique, a firmeza do vereador Gelmires, né? E queremos agradecer também o apoio da população, o apoio de todas as pessoas que vieram para cá, das pessoas que até não sabiam o que estava acontecendo, mas que continuaram acreditando que a gente ia conseguir fechar essa documentação, e nós fechamos. Nós fechamos. E agora o que acontece? A opinião do relatório, que foi aprovado por unanimidade na comissão, é que enviemos ao MP, à Justiça, à Polícia, para que eles investiguem e indiciem criminalmente, civilmente e também administrativamente o prefeito e estes servidores. A comissão fez o seu papel. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar isso, agradecer às testemunhas, o professor Luiz, que está presente, que denunciou no blog, é o Flávio Machado, que não está aqui, mas que nós também gostaríamos, né? Estamos agradecendo publicamente. Nós sabemos que não foi fácil. Na terça-feira agora nós tivemos a última audiência. Pode ser que o governo recorra, mas a CPI já acabou e o relatório está pronto. Isso não é só uma vitória nossa, isso é uma vitória da democracia, é uma vitória da cidade. E nessa última audiência que tivemos hoje, terça-feira, perdão, no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, nós ganhamos lá de 2-1. E um dos desembargadores, quando viu que o advogado da prefeitura, que estava trabalhando contra a CPI, falou que nós colocamos telão em praça. Ah, isso aí virou um instrumento político, eles colocaram um telão em praça para explorar isso politicamente. E segundo os nossos advogados, primeiro que é uma mentira, né? Mas segundo os advogados que estavam lá presentes, nos relatou que o desembargador disse assim: eu gostaria muito que esse telão voltasse para a praça, porque eu assisto às CPIs em Brasília pela televisão da minha casa, e o povo de Búzios também deve ter o direito de assistir o que está se passando em sua cidade. Então isso foi uma confirmação da democracia, isso foi uma confirmação da lisura do trabalho que esta comissão fez e que concluiu. Eu quero dizer a todos que este relatório que foi lido, que é extenso, é cansativo, né? O vereador Henrique já estava ali com a vista cansada, depois são quase 40 páginas. Este relatório vai estar à disposição de qualquer pessoa na internet. Nós vamos criar um link e vamos colocar esse relatório lá. E vamos colocar algumas provas também da CPI. E agora nós estaremos esperando o que a Justiça vai fazer. Se a Justiça vai aprofundar, já que inquéritos foram abertos, a polícia abriu inquérito, o MP abriu inquérito, nós vamos dar agora passar o relatório final, que chegamos à conclusão que houve sim o que era supostamente. Hoje a comissão tem a conclusão e conclui que teve sim a mobilização do prefeito para que licitações fossem fraudadas. Então esse é o relatório, esse é o agradecimento que nós fazemos à população
né, e também aos membros da comissão, agradecendo a todos e agradecendo a Deus por este processo que nós conseguimos concluir. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Continua a discussão. O vereador Felipe Nascimento, o vice-presidente, que então acaba o encerramento da sessão. Por não constar, mas quem queira fazer uso da tribuna em tema livre, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.